Eu vou gravar agora o que a minha mãe me disse, né? E que era sobre agágio. Então, eu vou falar agora, porque eu acho que isso aí é uma coisa que ela tinha me pedido para contar só depois que eu estivesse no Brasil e passasse algum tempo, né? Como ela apareceu para mim e disse, agora você pode falar, eu vou falar. Acontece o seguinte, a agágio, ela está na parte baixa do chakra cardíaco, né? Essa parte aí, você está a um passo de chegar na parte superior, né? E conseguir fazer as coisas que nós temos que fazer de verdade, né? Bom, eu devo dizer que ela vai ver isso que eu estou falando, né? E depois ela vai ter que subir mais, que não fica tão difícil quando você está na parte superior do chakra cardíaco, com toda certeza, né? Quando você está nas partes baixas do chakra, no chakra básico, né? Esplênico, umbilical, fica difícil você querer subir, porque você não tem condições de cabeça para fazer isso. Mas quando você chega na parte baixa do cardíaco, você já está mais habilitado, principalmente se você tiver alguém do teu lado que vai te orientando. Aí você vai subir com uma certa facilidade, sabe? Não tem nenhum tipo de problema. Mas ela deve conseguir subir para a parte superior do chakra cardíaco, né? E depois ela vai conseguir subir com mais facilidade os outros chakras. E à medida que ela for subindo, ela vai adquirindo novas habilidades. Por exemplo, no chakra laríngeo, ela já vai conseguir ter um pouco de clarividência, as projeções astrais já vão ter um pouco mais de lucidez. Ela não vai conseguir lembrar tudo, mas ela vai lembrar de uma boa parte, né? E vai lembrar com uma nitidez muito clara, o que eu acho que é importante. Quando você sai do corpo, se você não tiver lucidez suficiente, você fica com aquele sonho que fica conturbado. Mas se você já tiver acima do chakra cardíaco, você já lembra das coisas com uma certa perfeição. O que você viu é o que você relata. Então, você não vai relatar coisas erradas, né? Não vai relatar os medos que você tem. Não é isso. Você vai relatar as verdades do lugar onde você andou, as coisas que você conseguiu fazer. E eu creio que aí você já está muito mais próximo de subindo, né? E com mais rapidez também. Isso seria uma das coisas que ela conseguiria fazer ao chegar na parte superior do chakra cardíaco. A outra coisa é que ela vai conseguir ter uma visão das coisas que acontecem muito claras, mas ela vai ter que se superar, né, das coisas da parte baixa do chakra cardíaco, porque você fica com aqueles medos, com aquelas, sabe, com um monte de coisas que não tem muito a ver com a verdade, né? E a gente se ressente com isso. Então eu penso que ela vai ter que superar essa coisa, né? Porque ela vai ver muita coisa e essa visão das coisas a gente pode distorcê-las para não ficar com medo. Mas ver o que acontece realmente, eu acho que fica muito mais complicado para nós, né, seres humanos, de aceitar essas coisas. Por exemplo, se você olha para uma pessoa e descobre que ela está te desejando mal, você tem que aceitar isso, não tem? Sabe?
Não é aceitar que ela te faça mal, mas aceitar a informação, né? E poder agir com tranquilidade com essas pessoas. Senão a gente vai ficando numa situação complicada. E eu penso que essa vidência que a gente adquire, ela vai aumentando e você vai começar a ver a vida de uma forma cada vez mais ampla. Como, por exemplo, você vai olhar para uma pessoa e vai ver a aura dela. Se você subir mais um pouco, né, você vai descobrir as coisas que ela fez na vida. E a gente pode se assustar, porque nenhum de nós teve uma vida tão tranquila assim. Nós já passamos por situações bastante complexas, né? Mas a gente tem que entender isso e ficar firme, né? Se você conseguir procurar entender as dificuldades do mundo, você já começa a crescer. Não dá para a gente crescer não aceitando a vida, não aceitando as coisas que acontecem. Eu penso que nós temos que realmente aprender muita coisa, né? E outras coisas que você vai ver, além disso, é o passado. Você vai ver o teu passado. E quando a gente vê o nosso próprio passado, tem momentos que a pessoa pode ficar muito chateada com isso. Ela tem que saber que ela não pode se chatear. Senão, ela perde a capacidade de ver aquilo que aconteceu de verdade, né? Se, por exemplo, você foi morto, se você foi acusado de alguma coisa, pode acontecer 1001 coisas com a gente. O nosso passado é um passado de todo mundo, né? E não dá para a gente fugir dele. Então, nós temos que ter a cabeça boa para aceitá-lo, né? E poder não pegar as coisas do passado e tentar aplicá-las no futuro. Como, por exemplo, você sabe que uma pessoa te fez mal e você sabe que aquela pessoa está com você agora. Aí você vai fazer mal para ela. Você não pode fazer isso. Isso são coisas que eu estou dizendo que você vai adquirindo com o tempo, conforme você vai aceitando a vida, né? Você vai relembrando outras coisas, você vai poder vivenciar essas coisas, né? E aí, eu acho que mais um item é o fato de você poder voltar ao passado. A gente tem que voltar ao passado, mas sem aquela coragem, né, de falar, não, se eu for no passado eu vou mudar tudo. Não. A gente não deve mudar as coisas que a gente vai ver. Tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. E nós não podemos achar que porque alguém fez mal para a gente, ou alguém mandou matar a gente, ou alguém, sabe, essas coisas que acontecem com todos nós nesse mundo, que é um mundo cheio de dificuldades ainda, devido ao nível em que as pessoas estão, né? Não é possível a gente fazer isso, né? Se você volta ao passado, e você vai ter que deixar um percentual da tua consciência aqui, no aqui e agora, né? Você não pode querer ir para lá e falar, não, vou dar um jeito nessa pessoa porque essa pessoa me prejudicou. Não é possível isso, né? Nós temos que ficar tranquilos, observar as coisas que aconteceram, ver tudo com uma tranquilidade que eu considero que seria maior, né? Uma tranquilidade grande. Vamos ter que aceitar as coisas que aconteceram. Não adianta você achar que uma pessoa é má e você vai acertar com ela. Isso não adianta, né? Se a pessoa está no nível de evolução muito complicado, é um problema dela, não é seu. Então eu penso que a gente tem que voltar, e você vai poder voltar em várias vidas, né? Quando você volta, você vê situações que foram mais fortes para você. Aí nós vamos para uma quarta parte. A quarta parte é você ver a sua vida inteira. Entendeu? Você volta na tua vida anterior, vê tudo que aconteceu com você. Desde o nascimento, né, até o dia da tua morte.
Aí e você vai vendo isso em todas as suas vidas, não tem jeito, né? Não adianta falar, nossa, mas esse cara me maltratou, vou acertar as contas com ele. Não se pode fazer isso. Não se pode querer que alguém seja coerente e bom, né? Nós temos que fazer a nossa parte. A dificuldade que a gente tem de ser coerente é grande, né? É muito grande. Então, nós temos que fazer o possível, porque você vai lembrar de todas as vidas integralmente, desde os primórdios da tua existência. A quinta coisa que eu diria é que você vai saber de onde você veio, porque todos nós estamos ligados a alguma coisa, né? Se você estiver ligado a uma mônada terrestre, é uma coisa. Se você estiver ligado a uma mônada extraterrestre, é outra coisa. Mas isso não faz com que a gente seja melhor aqui. Nós temos que ter condições de saber que nós podemos retomar a nossa consciência ou perdê-la totalmente. Então, esse seria um item que eu considero bastante importante quando você chegar na tua existência terrena. Obviamente que você vai vir de lá com as capacidades que você tinha, mas ao entrar no corpo físico você não vai conseguir ativá-las com facilidade, certo? Nós vamos ter dificuldades para ativá-las. E aí, isso aí vai ser um problema. Porque você fica com aquela sensação de que, caramba, eu podia fazer tal coisa, né? E eu não devia fazer tal coisa. Mas a gente não tem uma percepção tão clara de como fazer e não fazer. Esse seria um item importante para a gente, porque se você veio de um outro lugar, de uma outra mônada, você tem que ter consciência disso e fazer todas as coisas melhores que você puder, para poder viver em paz aqui, crescer e retornar um dia para uma dimensão que não é terrestre, não é física, e continuar a sua existência. Talvez eu não tenha dito todas as coisas, mas eu acredito que essas coisas que eu falei, elas são muito importantes. Mas eu penso o seguinte: devo retomar para acrescentar algumas coisas que eu não falei agora e que devo falar no futuro. É isso.